Olá, irmãos, tudo bem? Como é que estão? Conforme avançamos nesse trabalho árduo de meditarmos na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos aprendendo com Ele, com o Espírito Santo que nos habita e nos ensina todas as coisas sobre a sua vinda. Hoje um irmão estava me dizendo que perguntou para a filha dele: tu vê essas pessoas aí que dizem que acreditam em Deus e tal, nas igrejas que tu frequentou, elas estão esperando, tu vê elas esperando a volta do Senhor Jesus? Tu vê alguém esperando? Aí a menina jovem, 13, 14 anos, respondeu: não, pai, só tu e a avó eu vejo esperando a volta do Senhor Jesus. Então, de fato, as pessoas pensam na volta de Jesus para ver se dá tempo de arrumar a bagunça da casa, mas não tem interesse que ele volte, não. Em países ocidentais, onde a gente tem energia elétrica, chuveiro quente, Wi-Fi, internet, né, conforto, deixa para o senhor voltar quando tiver velhinho, que o corpo não prestar para mais nada. Se houver uma guerra, uma perseguição, aí o senhor pode voltar. Daí é bom que ele volte para não sofrer, mas se não, deixa, tá bom, minha vida aqui confortável, meus pecados, meus erros, né? Bom, mas para os irmãos sinceros que o Senhor tem chamado a conhecer sobre a sua vinda e aguardá-la ansiosamente, nós estamos tratando alguns assuntos nesse aspecto, né? E o principal tema que eu irei trazer aqui é sobre a doutrina pré-tribulacionista e pós-tribulacionista, né? Também tem o mid-tribulacionista. Essas são as três doutrinas escatológicas ou de acontecimentos futuros mais em voga hoje entre a massa cristã, entre a maioria dos cristãos. Tem outra, além dessas três? Não, melhor, vamos um passo de cada vez, irmãos, no Espírito do Senhor que nos ajuda em todas as coisas. Aos sinceros, o apóstolo Paulo disse a Timóteo: entregue as verdades sagradas a homens fiéis. Quem é infiel vai acreditar em qualquer mentira. Os fiéis que se guardam incontaminados, que não se prostituem, que não pecam, a estes o Espírito Santo vai entregar a verdade. Bom, no último vídeo nós falamos sobre a profecia de Davi em tríplice revelação. No último vídeo nós falamos sobre a profecia de Davi em tríplice revelação. Davi, ele sendo profeta, revelou que o Senhor Jesus viria da sua descendência num aspecto adotivo, porque não era filho biológico de José, porque ele era eterno, ele é eterno, ele estava no céu, encarnou, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Então, Davi, ele trouxe a profecia que o Messias viria, ele veio, que ele seria morto, mas não veria corrupção, ou seja, sua carne não iria se decompor, iria ressuscitar. E que sentaria no seu trono. Então nós vimos o acontecimento profético dessas duas, a morte do Senhor, a ressurreição do Senhor, aconteceu que Davi profetizou aproximadamente 1000 anos antes. Então a sua segunda vinda não vai acontecer? O que um homem há 1000 anos antes profetizou aconteceu, duas coisas. Eu falei tríplice, né? 3, mas duas já aconteceram. Ele ainda não sentou no seu trono. Então esta terceira profecia falta se cumprir, que se cumprirá na sua vinda, que é uma profecia também, por vários profetas anunciados. Então, se Davi profetizou que ele vinha, e veio, que ele morreria, mas não, sua carne não iria se decompor, ele seria ressuscitado, antes da decomposição com o corpo glorificado. Ressuscitou, subiu aos céus, sentaria ao seu trono. Essas duas se cumpriram, por que a terceira de sentar em seu trono não vai? Vai, irmãos, vai se cumprir. Então, no próximo vídeo, que não é o de hoje, Deus querendo, nós falaremos dessa terceira profecia de Davi, que é ele sentar no seu trono, na sua vinda. Então ele reinará por 1000 anos terrenalmente, na terra aqui. As promessas e as bênçãos da igreja, se nós formos ler nas escrituras, elas são nas regiões celestiais. Mas Jesus Cristo, o Messias, Yeshua, ele reinará aqui por 1000 anos.
no período do milênio, cumprindo-se então a tríplice profecia, ou 3 profecias, tanto faz o termo que queira usar, de Davi sobre o Messias. Mas hoje eu quero falar sobre uma posição que alguns irmãos tomam de dizer que a doutrina pré-tribulacionista é de Satanás e chamar os irmãos de diabo, de filho do diabo, de cérebro tamanho de um grão de arroz. E o mesmo ocorre para os irmãos que acreditam no pré-tribulacionismo, aditivar os irmãos que acreditam no pós-tribulacionismo com algum adjetivo que agora eu não sei de nenhum, né? Eu não sei eu não lembro aqui, não ouvi falar, mas ontem, essa semana, eu estava vendo um vídeo de um canal muito bom, tem muitas revelações lá, o irmão traz lá muitos ensinos de acordo com as escrituras, e é um irmão muito inteligente, e ele é pós-tribulacionista, né? Ele tá certo? Não sei, ou sei, mas não é o tema do vídeo, né? Mas ele é pós, e os argumentos dele são excelentes, são ótimos. Quem cai de paraquedas vai acreditar em tudo que ele está falando. Assim como irmãos do pré-tribulacionismo, como o pastor Juliano Fraga, por exemplo, J. Nelson Darby, que é um irmão que trouxe essa linha de forma mais clara, vamos dizer assim, também vão ter argumentos muito convincentes. E quem cai de paraquedas nesse primeiro argumento vai acreditar. Só que os dois grupos acreditam na volta do Senhor Jesus. Acreditam que ele veio ao mundo em carne. Ele era Deus do céu e encarnou por amor de nós, para oferecer a carne dele em sacrifício pelos nossos pecados. Morreu, ressuscitou e vai voltar. Os dois grupos acreditam. Então nós somos irmãos. Independente de qual linha eu acredite, eu sou irmão de qualquer um das linhas. Então quando um irmão diz que o outro irmão é Satanás, tem cérebro tamanho de arroz, não sei o quê, irmãos, com certeza esse espírito não é do Senhor, isso eu posso afirmar. Isso eu posso dizer. Porque em Lucas 9, quando os discípulos não são recebidos pelos samaritanos, Lucas capítulo de número 9, versículo 50 em diante, os discípulos do Senhor Jesus pedem pouso, batem na porta e eles ganham uma portada na cara. Então eles retornam até o Senhor Jesus e citam as escrituras, como os pós citam, como os pré citam. Esse talvez é um dos melhores vídeos para você assistir, irmão. E ele cita as escrituras para o Senhor. Senhor, quer que mandamos descer fogo do céu e matar essa cambada aí, tudo? Como fez o profeta Elias, 1 Reis 10, 1. Ou 2 Reis, né? 10, 1. E o Senhor Jesus disse, errais, vós não sabeis de que espírito sois. Então eles citaram um texto, né? Mas o Senhor não aprovou aquele texto ali, embora estivesse citando. O espírito por trás do texto está errado. Então dizer com o irmão, porque ele crê numa doutrina da volta do Senhor Jesus e que ele acha que a igreja é arrebatada antes, ou a igreja é arrebatada depois da grande tribulação, e por causa disso ele é chamado de Satanás, de cérebro tamanho de grão de arroz e vários outros adjetivos pejorativos que eu vi este irmão, o qual eu admiro a sua inteligência, muito do conteúdo que ele traz, colocar contra aqueles irmãos dele que pensam diferente dele. Isso não vem do Senhor. Eu afirmo aqui que esse insulto aos próprios irmãos não vem do Senhor. O Senhor Jesus disse, aquele que chamar o irmão de louco já é réu do inferno. Imagina todos esses adjetivos que o irmão coloca contra os irmãos. Porque ambas as doutrinas, pré, pós, inclusive mid, elas são muito convincentes, irmãos. E os irmãos que creem, não creem porque... Muitos, né? Claro que sempre vai ter os irmãos carnais em qualquer doutrina. Mas os irmãos sinceros que creem numa ou noutra, creem porque ele foi a mais convincente. Para ele foi a mais convincente. Então ele crê por causa disso. Então é difícil, ambas as doutrinas, elas são muito bem apresentadas ali. Então, agir dessa forma é arrogância,
é falta de amor para com os irmãos. E isso não agrada o Senhor. Então o irmão está errado. Não vou falar qual é o irmão, qual é o canal, porque eu não quero expor o irmão aqui. Meu objetivo não é expor ele. Eu fiz um comentário lá sobre um erro que ele cometeu, que não é esse, né? Mas não vou expô-lo aqui. Agora, irmãos, eu quero ler com vocês as escrituras sobre este comportamento do irmão. Ele está certo na doutrina? A gente deve ser pós-tribulacionismo? O Senhor Jesus volta depois da grande tribulação nos buscar? Não é o assunto do vídeo, irmão. Não é. Vou chegar lá. O assunto é que se você é pré ou é pós e você ofende um irmão, você está em pecado e você deve ser exortado. Não publicamente, você deve ser exortado à parte, chamado à parte com amor e carinho. Irmão, esse comportamento é errado, irmão. Não agrada o Senhor. Se não ouvir, deve chamar 2 testemunhas. Se não ouvir, deve contar para a igreja. Se mesmo assim não ouvir, deve se afastar do irmão e considerar um publicano e pecador. Mateus capítulo número 16, é a orientação do Senhor Jesus. Vou abrir lá, deixa eu dar pausa aqui, acho que é 18. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o, entre ti e ele só. Se ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não ouvir, leva ainda 2 testemunhas. Pela boca de 2 testemunhas, toda a palavra é confirmada. E se não escutar, diz a igreja. E se não escutar a igreja, considere como um pecador gentil. Não é para mais considerar irmão. Não quer dizer que ele não seja, pode ser que ele ainda é, mas não é para considerar. O apóstolo Paulo fez isso em 1 Coríntios 5. Pediu para expulsar um irmão do meio. Depois de 2 pessoas falar com ele, não adiantou. Essas pessoas, essa família foi lá contar para Paulo. A igreja toda já sabia. Aí o apóstolo Paulo mandou tirar do meio e considerar um pecador. E Deus ia tratar com ele lá fora. Esse irmão se arrependeu. E 2 Coríntios, capítulo de número 2, o apóstolo Paulo manda trazer de volta. O apóstolo Paulo, ele lista os pecados para fazermos isso. Prostituição, avareza, blasfêmia. Tem 5 pecados graves lá para nós excluirmos o irmão. Agora, não porque o irmão tem a consciência mais fraca e entende, não consegue chegar ao nosso nível doutrinário, e por causa disso nós vamos... O irmão uma vida santa, o irmão é pré-tribulacionista, o irmão leva uma vida santa, sofreu um monte, como o Otmani, por exemplo. O Otmani, ele é pré-tribulacionista. E é um irmão que foi preso. Os irmãos disseram para ele, não volte para Xangai. O regime comunista lá. E ele disse, quando uma mãe vê pegar fogo numa casa e os filhos estão lá dentro, a casa não vai correr lá para dentro? Eu vou deixar meus irmãos lá sozinho? E ele voltou, foi preso. 15 anos, depois de 15 anos ele ganhou o alvará de soltura, mas com a cláusula condicional. Não fale mais Jesus. Ele não aceitou, ficou mais 5 anos preso, morreu lá dentro da cadeia. A esposa já tinha morrido um pouco antes. Quase ninguém soube da sua morte. Foi um ninguém esquecido aqui. Tudo por amor do Senhor. E seu legado, seus ensinos, hoje consola e edifica muita gente. O Otmani. Ele é pré-tribulacionista. E assim como muitos irmãos pós-tribulacionistas deixaram um legado. Santidade, pureza, reverência ao Senhor, amor aos irmãos. Aí vem um irmão no seu auge da arrogância, chamar o irmão pré ou pós de ameba, cérebro do tamanho de um grão de arroz, Satanás. Vamos continuar a leitura das Escrituras, Romanos capítulo 14, sobre este comportamento. Aí você que segue este irmão, você tem... Eu não sigo, eu estou assistindo, eu sempre me coloco como irmão da consciência mais fraca, então eu estou assistindo em favor de irmãos que me pediram para assistir, para ver se ele está certo ou não na doutrina pós-tribulacionista. Então eu, por amor aos irmãos, estou assistindo. E não estou dizendo que ele está errado na doutrina pós-tribulacionista, e nem que ele está certo. Não é a questão aqui, porque isso é o de menos. Eu estou falando desse comportamento arrogante contra aquele a quem o Senhor Jesus morreu. Romanos, capítulo de número 14.
Minha cabeça não é tão boa quanto desse irmão, né? Que ele é muito inteligente. Eu admiro muito a inteligência dele. Espero que ele pare de tratar os irmãos assim, com a falta do Espírito do Senhor. Porque com certeza o Espírito do Senhor não está com ele neste comportamento. Não que não esteja em outros, né? 14. Vamos lá. Vamos ler só o texto. Não precisa interpretação se é pós ou é pré. Não precisa. O texto vai dizer se é pós ou pré. É uma analogia, né? Não estou falando de pós-tribulacionismo ou pré-tribulacionismo neste texto, literalmente. Estou fazendo uma analogia. Não preciso dizer que o irmão está errado nesse comportamento carnal. O texto vai dizer sem interpretação. Como eu já li Mateus lá, agora eu vou ler isso aqui. Romanos 14, 1. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. O que é enfermo, irmãos? É uma doença. E uma doença não é voluntária. Uma doença é involuntária. Então o irmão está enfermo na fé, ele acha que o certo é pós e é pré, ele está enfermo. Se Deus te deu a revelação que é pré, receba, irmão, que é pós em amor. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o. Não em contenda sobre dúvidas. Porque um crê que de tudo pode comer, o outro que é fraco na fé come só legumes. Qual é a doutrina aqui? Alimentação. Qual alimento é pecado e qual não é. Isso é mais grave, é mais sério que a doutrina pós ou pré. Por quê? Porque isso é um acontecimento futuro, a volta do Senhor Jesus. Não implica no nosso eu responsável. O nosso eu responsável, Hebreus 9, 27. Ao homem é dado morrer uma única vez, depois disso vem o juízo sobre as suas obras. Nós seremos cobrados pelo que a gente está fazendo agora, não pela volta do Senhor Jesus. Depois que ele voltar, nós não vamos ser mais cobrados, mas pelas nossas ações. Então aqui o irmão, ele saiu do judaísmo achando que comer carne de porco é pecado. Ou qualquer outro tipo de carne, de repente a religião que ele veio. E aí agora ele acha que é pecado. O que ele é? Ele é um enfermo na fé. Ele ainda não tem a saúde total do que é certo e errado na questão da alimentação. Mas por que ele não come carne? Para agradar o Senhor Jesus. Porque a consciência dele acha que é pecado. Então se ele comer, ele vai se sentir em pecado, sujo. Vai se sentir separado do Senhor Jesus. Então ele não come. É pecado? Não, não é. O próprio texto está dizendo que não é. Mas para ele é. E veja que esse texto ainda não estava sendo escrito quando ele pensava assim. Olha a dificuldade dele na época, do irmão. Olha a dureza, olha o sofrimento dele. Ele tinha outros textos fragmentados, não tinha Romanos 14 lá no olho dele lá. Então ele era sincero no seu amor ao Senhor. Aí vem um irmão e chama ele de ameba, de grão de arroz, de Satanás. Interessante esse teu profeta aí. Interessante. Muito interessante. O texto, só o texto, sem interpretação, está dizendo: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebeu, não em contenda sobre dúvidas. Se ele é pré, não fica contendendo com essa dúvida. Ele é fraco, ele ainda não entendeu que tem que ser pós, receba-o em amor. Vai orando que o Espírito Santo vai, conforme ele vai crescendo, a enfermidade vai sendo curada. Não chama ele de grão de arroz no cérebro, de ameba. É a palavra, é o Espírito, é o Espírito do Senhor, é o amor do Senhor. Aquele que diz que ama a Deus e não vê, mas não ama seu irmão a quem vê, é mentiroso. Está escrito. Continua o texto. O que come, porque tem fé, já está curado, não está enfermo, tem a ciência. Não despreze o que não come. E o que não come, não julga. O que come, ele já está amadurecido. Então ele não vai julgar o irmão, ele já tem a certeza que o irmão está errado. Então ele não deve desprezar. E o que não come, ele ainda está errado. Mas ele não deve julgar. Eu poderia explicar aqui, adentrar no Espírito sobre a explicação poderosa desse texto.
mas o amor do Senhor me constrange a levar o irmão, a amar o irmão que pensa diferente, desde que esse pensamento diferente não fira a doutrina do Senhor para a nossa comunhão. Se for adúltero, chama ele, irmão, está em adultério, está em pecado. Se ele se arrepender, ganhaste o seu irmão. Se não se arrepender, tchau para ele. Se for mentiroso, se for devasso, se for avarento, os 5 pecados lá em 1 Coríntios capítulo 5, que Paulo diz, com tal nem comais. E em 1 João, o apóstolo João vai dizer, nem saudai a pessoa na rua, vira o rosto para o outro lado. Mas um irmão que está com a mente fraca ainda, adoecido pelo sistema do qual ele veio, precisa de tempo para se recuperar, e o tempo de um é maior do que o tempo de outro, quem és tu que julga o servo alheio? Para seu próprio Senhor está em pé. Para quem o irmão não come? É para si mesmo, para se gloriar, para achar que é o dono da verdade? Não, é para o Senhor. Ah, não, mas o irmão faz para achar que é o dono da verdade. Então ele é arrogante. Aí é outro pecado. Aí nós temos que tratar com esse pecado da arrogância. Aí sim. Aí temos que chamar ele e discipliná-lo. E não aditivar. Aditivar pejorativamente. Não. Chamar ele. E não adiantando é excluí-lo da comunhão. Nem vou continuar o texto, porque ele falou por si só. Mas para encerrar eu abro, que é muito importante. Leia comigo. 1 Coríntios. Ou segunda, mas acho que é a primeira. Eu não tenho o cérebro tão bom quanto desse irmão, né? O meu é um pouco menor, tamanho de um grande brincadeira. Para descontrair um pouquinho, né? Romanos, eu estava em Romanos, Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 8. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. Ciência é o conhecimento, irmãos. É a pessoa que já está amadurecida na fé, que já tem o conhecimento sobre aquilo. Ela não está mais enferma. Então ela pode comer daquilo. Mas olha o que diz. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência, ela incha. Então o irmão tem o conhecimento certo. O conhecimento está certo, mas o espírito está errado. Ele está inchado. O Senhor lhe deu o conhecimento, mas num dado momento ele achou que o conhecimento era dele, expulsou o Senhor de lado e começou a chamar os irmãos de ameba, de cérebro tamanho de arroz, e o Senhor não está com ele. O Senhor Jesus diz, errais e não sabeis de que espírito sois. Assim como os saduceus erraram e não conheceram as Escrituras, esses conhecem as Escrituras. Tem o conhecimento certo que o Senhor deu para eles. Ou eles copiaram de alguém que receberam. E às vezes o irmão só copia o conhecimento que recebeu de alguém, nem dá crédito a quem recebeu ainda. Entoa-se ser dele o conhecimento, mas não é. Recebeu de alguém, mas dá esse ar, né? Porque está inchado. Não adianta eu receber o conhecimento do Senhor e depois tirar o Senhor fora. E menosprezar os irmãos que não receberam. A ciência ou o conhecimento, ele incha, mas o amor, que é Deus, edifica. Então, se eu tenho conhecimento que o Senhor me deu, eu devo deixar o dono do conhecimento em mim. E o Espírito certo, que é o Espírito do Senhor, usará esse conhecimento como convém. Para tratar com amor, meus irmãos que pensam diferente. E eles não pensam diferente para eles. Eles trazem a Bíblia alegam, mas, irmão, está escrito aqui, ó. Se eu fizer, eu me sinto em pecado. Tá bom, meu irmão? Tá certo? Porque lá em Romanos vai dizer no verso 28, tudo que fizeres com dúvida é pecado. Não é pecado, mas porque tu não tem certeza se é ou não e tu fizer igual, é pecado. Porque, ora, Hebreus 12 vai dizer, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então o irmão com a mente enferma, ele acha que é pecado, ele está em dúvida. Então se ele fizer em dúvida, para ele é pecado. Então ele está certo em ser pré. Porque ele acha que é o certo. E se ele se declarar pós, ele se sente em pecado. E vice-versa. E vice-versa. Mesma coisa para o pós. Ele está certo em achar que é pós.
Porque se ele declarar a pré, ele vai se sentir em pecado. Até o Senhor lhe dar o esclarecimento. O princípio é o mesmo. Só que ainda na questão alimentar, é uma decisão para hoje, porque eu tenho que comer hoje, então eu tenho que decidir hoje. E eu vou ser julgado hoje diante do Senhor. Escatologia, que é acontecimentos futuros, lá no céu eu vou ficar sabendo se eu estava certo ou errado. Vai mudar pouco na minha vida prática. Claro que eu entendo que existe uma aplicação e uma importância de eu saber como é que é a ordem da vida do Senhor. Mas continua aqui então. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe nada como convém saber. O irmão sabe, ele tem a ciência, ele tem o conhecimento, ele está certo. Mas se cuida saber, deixando o amor de lado, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que não tem ídolo no mundo. E que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós é só um Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem vós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas no céu. Mas nem em todos há esse conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo. E a sua consciência sendo fraca, Romanos 14, enferma, se contamina. Então, eu comi lá, comprei uma galinha no mercado, foi sacrificada às ídolos, eu fiquei sabendo, eu consagro a Deus e como. Mas se tiver um irmão com a consciência fraca ali, ele vai, meu Deus, o irmão está pecando, e agora? E se eu não comer aqui, todo mundo está comendo? Então eu vou prejudicar a consciência do meu irmão, que ainda é fraca, ainda não entendeu. Então eu não posso. Vamos continuar aqui. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos nada, somos melhores, e se não comemos nada, somos piores. Mas vede que a tua liberdade, consciência mais forte, conhecimento verdadeiro do Senhor, não seja de alguma maneira escândalo para o irmão fraco ou enfermo. Porque se alguém te vir que tem ciência sentado à mesa do ídolo, não será a consciência do irmão que é fraco induzida a comer das coisas ao ídolo? E pela tua consciência perecerá o irmão por quem Cristo morreu? Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Aí o irmão com a consciência fraca acha que tem que ser pré. E o outro irmão diz que ele é uma ameba. Só que o irmão tem a consciência fraca ainda. Diz que ele é um cérebro do tamanho de um grão de arroz, um diabo. Como fica um irmão desse? Como ficam os seus conflitos ali na palavra? Deus, eu leio e só consigo ver que eu tenho que ser pré, Deus. Mas o irmão lá que fala muito bem, e ele mostra lá os exemplos, ele usa livros apócrifos que nem está na Bíblia para piorar a minha luta espiritual, emocional aqui, Judite, Macabeus, Enoque, nem está na Bíblia ainda, Senhor. Eu aprendi que só a Bíblia é a tua palavra, agora eu vou ficar louco. Olha a meleca que esse irmão está fazendo. Você tem ciência, você tem o Espírito de Deus, o amor de Deus para entender, porque eu sou ignorante, eu falo simples, mas eu tenho o amor de Deus para entender isso aqui. Eu tenho o Espírito de Deus para entender essa mensagem simples, que minha filha de 9 anos aqui do lado escutando, ela vai entender tudo perfeitamente, sem usar Macabeu, Judite, não sei o que, livros que não estão na Escritura. Sem usar esse livro, ela vai entender. Não precisa criar toda uma história linda de pseudocientista que sabe tudo, não precisa. Então, mesmo que o conhecimento esteja certo, não estou dizendo que está, por falta de amor, o Senhor não está com esse irmão nesses ensinos. Não que não esteja com ele em outras áreas, mas não está nesses ensinos. Então, e aí, meus irmãos? E aí? Vamos amar os nossos irmãos? Porque eles creem que o Senhor Jesus veio. E que o Senhor Jesus morreu pelos pecados deles. Ressuscitou, subiu aos céus e vai voltar para levá-los conosco.
são nossos amados irmãos. E agora a gente enche eles de conflito. Pecamos contra o Senhor. Próximo vídeo continuaremos sobre o Senhor Jesus sentar no trono de Davi. Comente aí o que você achou desse vídeo. Seu irmão deve ser exortado, seu irmão está certo. Comente aí o que você achou dessa situação, desse exemplo que eu trouxe aqui prático, de uma disputa por diferenças doutrinárias que não atrapalham em nada a nossa comunhão com o Senhor. Comente aí o que você achou. Se inscreva no canal, toque no sininho aí. Me ajude a levar esse conhecimento, compartilhe com outros irmãos. Deus abençoe a todos nós, em nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo.